esteja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queria convidá-los para juntos abrirmos as nossas Bíblias hoje na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. E daqui nós tiraremos 2 versículos, versículos 1 e 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Quero dizer que o culto de hoje ele é em ação de graças pela vida dos pais. Que o Senhor abençoe de modo especial cada um dos pais desta comunidade. Amém? Amém. Especialmente. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. E queremos te pedir de um jeito hoje muito, muito especial, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para a gente compreender e discernir a tua palavra. Que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados acerca da fé que nós precisamos ter, Senhor, para viver, para testemunhar, para seguir o curso das coisas cada vez mais difíceis, Senhor. Que o teu nome em nós seja glorificado. Que essa fé, ela seja evidenciada em todas as coisas. Faz assim, meu Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém. Eu queria hoje que nós meditássemos um pouco acerca da fé. Nunca foi tão necessário que nós busquemos viver pela fé, que nós busquemos andar pela fé, testemunhar pela fé. Como tem sido difícil ou difíceis os últimos tempos para o povo de Deus em toda a face da terra. E nós temos as notícias que vêm, que chegam dos campos missionários, e o coração chega a arder por conta das atrocidades experimentadas por aqueles que têm sido perseguidos, martirizados. E a gente entende que a fé ela tem sido provada de todas as maneiras. E essas pessoas, esses irmãos amados que estão em lugares distantes, eles têm experimentado de uma forma tão dramática a sua fé. E é interessante que até as últimas consequências eles têm demonstrado essa fé viva no Cristo vivo, que está conosco, que não nos abandona em nenhum momento. E quando nós olhamos para todo esse capítulo, eu queria convidá-los depois a em suas casas, com mais devagar, leem todo o capítulo 11, que é chamado aqui de Galeria dos Heróis da Fé, por muitos estudiosos da palavra. Aqui nós encontramos um elenco de homens e mulheres, que o próprio texto diz, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E a gente para pensar na vida desses homens. Eles viveram e morreram por sua fé. Eles experimentaram essa fé viva e foram até as últimas consequências por essa fé. Nada os demovia da certeza inabalável dos agires de Deus. Eles tiveram fé para viver ou morrer pelo que acreditavam. E não a fé pela fé, porque fé pela fé muitos têm.
mas a fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E cada dia mais nós somos demandados a exercitar essa fé nesse nível. E tem uma expressão que é atribuída, me parece que é a John Piper. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que crentes fracos não sobreviverão aos dias vindouros, porque a perseguição ela tem se avizinhado. As coisas têm ficado extremamente difíceis, os estreitos têm ficado muito mais estreitos, os desertos têm se tornado cada vez mais abrasadores. E se nós não nos agarrarmos a essa fé viva, a essa fé no Cristo, se nós não nos pendurarmos nas grandes e muito preciosas promessas, nós não sobreviveremos. Então que o nome do Senhor, Ele seja glorificado através do nosso testemunho de fé, em nome de Jesus. E a gente pode fazer aquela oração daquele pai que disse: Senhor, aumenta a minha fé. E que nós possamos fazer essa oração continuamente, porque tem momentos que nós baqueamos sim, que nós titubeamos, nós dizemos: Senhor, será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Desespero muitas vezes é tanto que nós somos tentados a agir dessa maneira, assim como Pedro, no ímpeto de ir ter com Jesus, no meio daquela tempestade. Jesus aparece no meio da madrugada, andando sobre as águas, e Pedro, naquele ímpeto, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E o Senhor diz: vem. E ele anda por sobre as águas pela fé durante algum tempo, mas de repente ele resolve olhar para o vento, olhar para o tamanho das ondas, e de repente ele começa a afundar. E o Senhor estende a mão e o tira dali e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando nós olhamos para esses dois versículos citados do capítulo 11 de Hebreus, versículo 1 e o 6, nós encontramos aqui algumas verdades acerca da fé que nós não podemos perder de vista na hora das nossas lutas mais intensas. Primeira coisa, fé é a certeza das coisas que esperamos. E aqui não se trata de confissão do pensamento positivo, mas da certeza das infinitas possibilidades de Deus. É no meio das nossas lutas, no meio das nossas agonias mais profundas, a gente dizer assim: Senhor, eu não sei como o Senhor vem, mas eu sei que o Senhor vem. Amém. Eu não sei como o Senhor vai fazer nessa situação, mas eu sei que o Senhor vai, porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Então fé, essa certeza, essa firme convicção, que é a segunda verdade, é a convicção de fatos que ainda não são vistos, pelo menos não com os olhos humanos, com os olhos físicos, mas são fatos. Essa certeza é comunicada no coração da gente pelo Espírito de Deus. É esse testemunho interno do Espírito de Deus que traz em nós, implanta em nós uma profundíssima convicção desses fatos. Eles estão lá. Eu já posso contemplá-los com os olhos da fé, com os olhos espirituais. E através desses sentidos espirituais, nós podemos ouvir o inaudível, nós podemos ver o invisível, nós podemos esperar por aquilo que é absolutamente impossível do ponto de vista humano. A fé precisa ousar, a fé precisa ir, apesar de todas as dificuldades. Terceiro lugar, sem fé não agradamos a Deus. Quando Tiago, em sua epístola, ele nos insta a orar,
buscando sabedoria, ele dá o direcionamento dessa oração de fé. E ele diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então a gente descobre aqui que a dúvida já nos leva à derrota. Não é isso? A dúvida é o porém que estraga a fé. Então, se você crê, diga: Senhor, eu não vejo vento, eu não enxergo chuva, eu não enxergo possibilidade, mas eu olho através do véu denso dessa dificuldade e eu posso enxergar as infinitas possibilidades de Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! Agarre-se à sua fé. Agarre-se à sua fé no Cristo. Espere por Ele, porque a glória de Deus vai descer nessa situação. O Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja Deus por isso. Em quarto lugar, é preciso que aqueles que se aproximam de Deus façam isso na certeza, na firme convicção de que Ele é real, que nosso Deus existe. Nós não estamos falando a paredes, nós estamos falando ao Deus vivo que age e interage conosco. Nosso Deus não é uma lenda, não é uma fantasia da cabeça de pessoas fanáticas, não. Nosso Deus vive e reina para todo sempre. Amém. Em quinto lugar, Ele é aquele que recompensa, galardoa aqueles que o buscam nessa firme convicção. Nenhum dos que esperam nele e recorrem a ele, nenhum será envergonhado. É palavra do Senhor, é promessa de Deus. E nós temos as nossas dificuldades, enfermidades, porque nós estamos do lado de cá, nesse mundo caído. Nem todas as enfermidades serão curadas, mas pela fé nós viveremos e produziremos apesar delas. Nem todos os estreitos serão alargados, nem todos os desertos serão refrigerados, mas o Senhor nos dará fé para avançar, para viver a despeito de todas as dificuldades, em nome de Jesus. Amém. Creiamos tão somente. Queria trazer algumas poucas reflexões acerca disso que nós estamos falando. Em primeiro lugar, vale a pena ler todo o capítulo. Eu queria que você fizesse isso em nome de Jesus, para ver o testemunho de cada um que está ali elencado, a começar pelo justo Abel, passando pelos santos profetas que viveram no passado, lista a qual podem ser acrescentados muitos outros nomes que viveram tanto tempo depois, até mesmo em nossos dias. Eu conheci muitos heróis da fé, muitas heroínas da fé, e daqui eu posso ver alguns deles que têm resistido às lutas mais dramáticas, têm passado por situações tremendas e têm se agarrado ao Senhor com toda a força do seu coração. Eu glorifico a Deus pelo Senhor me conceder a graça de contemplar essas vidas em nome de Jesus. O autor da epístola diz que define fé como uma certeza daquilo que esperamos. Numa outra versão diz a firme convicção de fatos que ainda não vemos. E aí a gente para aqui para pensar um pouco. Fato é algo verdadeiro, real, que existe, não uma mera possibilidade. E aqui cabe uma pergunta: se fé é a firme convicção de fatos, como ainda não são vistos? Eu quero arriscar um palpite hoje. Olha, trata-se de algo que já podemos contemplar com os olhos espirituais. São fatos. Estamos aqui no reino espiritual. E quando essa fé ela bate em nós desse jeito, ela nos visita dessa maneira, ninguém pode devolvê-la de nós.
Então não permita que você não perca a sua convicção, a sua certeza de vista, em nome de Jesus. A corrida da fé ganha olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo de Deus. Não olhe para o vento. Não olhe para o tamanho das ondas. Não olhe para aquela palavra maldita que vem junto de você, de um emissário do adversário, e diz assim: olha, você não vai conseguir isso. Isso não tem jeito. Tem jeito para Jesus. Porque o nosso Senhor, Ele é Deus. E Ele tem em suas mãos todas as respostas, todas as saídas e todas as possibilidades. Em nome de Jesus. Olha, Ele é aquele que traz à existência o que ainda não existe do ponto de vista humano, mas já é uma realidade no reino espiritual. Confiemos. O grande desafio para nós é confiar naquele que faz infinitamente mais do que aquilo que esperamos. O que nós aprendemos com esta breve meditação sobre fé, até porque nós temos de ministrar a ceia do Senhor. Primeiro, se fé é uma certeza inabalável nos agires de Deus, será que temos essa certeza? Abacuque diz que o justo viverá pela sua fé. Segundo lugar, como eu disse antes, eu conheço muitos heróis da fé contemporâneos, tanto homens quanto mulheres de Deus, que experimentaram a sua fé de maneira mais profunda. Esses possuíam a certeza inabalável, e fé é um dos aspectos do fruto do Espírito. Seu canteiro é a situação adversa. A fé é um escudo protetor, diz Paulo falando aos Efésios. Que nós estejamos sempre com esse escudo empunhado, sempre diante de nós, para que com ele nós possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Terceiro lugar, o autor da epístola, em sua explicação sobre fé, ainda diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Verdade, sim, Deus é real e se torna presenteador daquele que o busca de todo o coração, tendo a certeza que ele existe. Como eu disse, nós não falamos a paredes, nós não falamos sozinhos. O Senhor é o Deus que age e interage conosco. E por último, por meio do profeta Jeremias, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Então somente confiemos. Não está fácil para nenhum de nós, mas que o Senhor, Ele possa aumentar a nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.